que é a parte 4, que é infraestrutura em cloud. Quer dizer que infraestrutura é tudo físico, é tudo que eu tenho que comprar equipamentos, que eu preciso fazer uma rede na minha empresa, que eu tenho que, sei lá, ir lá na Santa Efigênia comprar um monte de coisa, ou entrar na loja da Cisco, fazer um monte de compra e colocar esses equipamentos interligados? Não, a gente evoluiu, tá? E temos agora infraestrutura em nuvem, gente. E como que funciona esse conceito? Eu vou explicar primeiro o conceito de nuvem, porque isso me dá um nervoso às vezes, e tem nego falando que tá na nuvem, que não tá em nuvem porcaria nenhuma. Quem tem raiva disso aí é o meu amigo Rafa aqui. Às vezes ele fica puto que o cliente fala, não, mas eu tô na nuvem. Cara, você não tá na nuvem, cara, pelo amor de Deus. Então tem um conceito de nuvem, tem alguns pilares, eu vou explicar para vocês, tá? Antes de falar de infraestrutura as a service, que é a nuvem, né? Então, a nuvem, na verdade, ela é uma disponibilização de recursos tecnológicos que são providos, né, pela internet. Então, ao invés de você comprar um servidor de e-mail, ao invés de você comprar uma máquina de servidor de arquivos, você compra um espaço lá na nuvem. Você compra um serviço de servidor de e-mail. Você compra um serviço de servidor de armazenagem. Você compra um serviço de servidor de aplicação. Então, você utiliza. E aí o que acontece? Um pilar essencial aqui para a nuvem. Você paga pelo serviço que você utiliza. Você não paga pela máquina, muitas vezes, tá? Tem alguns modos, alguns produtos em nuvem que você compra um servidor, que você aluga um servidor, tá? Isso também é considerado em nuvem porque você consegue escalar o servidor. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, um pouquinho dos pilares, tá? Mas é muito importante que ele tenha uma cobrança de acordo com o uso. Não é simplesmente um valor lá de leasing que você paga mensalidade e tem um equipamento seu para você chamar de meu lá na Microsoft. Não, eu tenho um equipamento lá na HostGator lá que é meu, tem até meu nome na etiqueta. Não existe, tá, gente? Você compra um serviço e aquele serviço vai ser alguma coisa. Eu vou falar alguns exemplos de serviço. E aí você tem algumas metodologias de serviço em nuvem. Uma delas é a infraestrutura como serviço, que é IaaS, a gente chama de IaaS. Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. Aqui você vai comprar, você vai alugar, podemos falar alugar, tá? Você está alugando um serviço de infraestrutura. Posso alugar um firewall, posso alugar eu vou falar mais pra frente, senão eu vou queimar aqui o meu conteúdo, provavelmente começo a falar que nem doido. Aí tem o PaaS, então é Platform as a Service. Aqui você pode comprar, por exemplo, uma plataforma de mensageria, você pode contratar uma plataforma de WordPress, uma plataforma de CMS. Isso tudo são sopinhas de letrinhas, eu não vou entrar no mérito aqui porque eu quero falar de IaaS, tá? Eu só tô mostrando para vocês, aí depois a gente pode, na verdade, pessoal, depois de acabar toda a parte de programação, linguagem de programação, os projetos, a gente vai ter uma aula inteirinha só de cloud, que aí a gente vai entrar na Amazon AWS e vamos entrar na verdade são duas, tá? Uma de AWS e uma de Azure. Essas aulas vão ser demais. E aí a gente vai entrar dentro do Amazon e dentro da Azure e mostrar os serviços e como configurar alguns serviços essenciais para programação. Então, pessoal, as dúvidas que surgirem de PaaS aí, e eu vou responder de uma forma mais sintetizada para a gente guardar esse conteúdo lá para a aula para não confundir a cabeça de vocês. E a gente também tem a metodologia de SaaS, que essa aqui é bastante utilizada, é o serviço Software as a Service. Então você compra um software em nuvem. Uma empresa, por exemplo, que faz um SaaS é o próprio Spotify. Você compra lá o Spotify Premium e você utiliza ele como serviço. Você tem o servidor Spotify na sua casa? Você não tem. Você tem o servidor Spotify está lá num data center da Spotify? Não, eles utilizam agora não me pegou. Talvez eles utilizam a Amazon ou a Azure, é um dos dois, tá? É difícil ter um data center próprio. Por quê? Na Azure e na Amazon já tem toda uma preparação, toda uma dinâmica de tecnologia, toda uma infraestrutura preparada para prover esses três tipos de serviço.
E olha um dado importante aqui que eu peguei de uma referência bibliográfica. O Gartner, na verdade, ele é uma instituição, ele é um centro de pesquisa que faz estudos na área de tecnologia e solta ali estudos, pesquisas realmente sérias, tá? E o Gartner prevê que até em 2025, 80% das organizações, das empresas, vão abandonar aquele data center convencional, que é aquela máquina gigante que fica dentro da empresa, que geralmente fica naquele chamado CPD, vão tudo para a nuvem. Então, a maioria das empresas já estão pegando o servidorzinho de e-mail, já estão colocando na nuvem. Servidor de usuário vai lá e coloca na nuvem. Servidor de aplicação coloca na nuvem. Então, existe uma corrida para colocar na nuvem. Por quê? Vocês vão ver os benefícios que eu vou falar agora. Por que isso está acontecendo? Primeira coisa, agilidade. Você consegue configurar e assim, configurar serviços, um leque de serviços, muitos serviços, uma variedade enorme de serviços, num clique. Em fração de minutos, você configura um servidor, cara. É uma coisa impressionante. É rapidinho. Você vai lá, configura na Azure, quer um servidor de e-mail, pá, configurado. Então, só usar. Então, você cria agilidade. Então, hoje o negócio está precisando de agilidade. Imagine uma empresa que está numa corrida de, por exemplo, varejistas. Você tem aí a Via Varejo, a Magazine Luiza, você tem outros varejistas no mercado, eles têm que tomar decisões rápidas. E eles têm data center próprio também, e também utilizam muita coisa em nuvem. Tem bastante coisa em nuvem também. Por quê? Às vezes um concorrente foi lá e lançou um baita numa inovação legal. Como que o outro vai fazer de uma forma rápida? Vai para nuvem, cara, vai para o cloud. Você vai, imagine, você comprar, ligar lá na Dell, ligar na IBM. Eu queria encomendar um servidor para amanhã, porque o meu concorrente está começando a fazer esse serviço aqui, é muito importante. Aí o que a Dell e a IBM vai falar para Via Varejo e para Magazine Luiza? Meu amigo, não é pastelaria aqui, cara. O servidor de vocês vai ficar pronto em 30, 40 dias, no mínimo. Aí imagine, chega o servidor, configura, vai lá, sobe serviço. Cara, em um dia você subiria ali um serviço numa nuvem. Simples assim. Não é exagero, tá? É muito rápido. É ágil. Outra coisa extremamente importante. Aqui a gente está falando de benefícios, mas também estamos falando de pilares. Pilares para ser uma nuvem. Sem isso, sem agilidade, não é uma nuvem. Cloud Computing. Não tem Cloud Computing, computação na nuvem sem agilidade. Outra que não tem é elasticidade, que a gente pode chamar de escalabilidade também. Que o negócio está indo muito rápido. Imagine, você sobe um serviço, por exemplo, a Devaria. A Devaria já está com bastante alunos, mas espero que a gente aumente muito, né, Adri e Rafa? Muitos alunos aí e a gente tenha que escalar o nosso servidor. Ou seja, colocar mais memória, colocar mais processamento, colocar mais espaço em disco. O que eu faço? Eu aperto uns botãozinhos. Ou eu posso configurar até então isso ser automático. Quando chegar a 70% da memória e 60% do consumo do meu processador, eu quero que suba automaticamente a minha máquina para uma configuração melhor. Pô, dá para fazer isso, gente, automatizado. Ou seja, imagine se a gente falasse de um data center local. Eu teria que ligar na Dell. Ô Dell, me manda uma memória nova aí. Aí a Dell ia lá, mandava, ia chegar a memória, eu teria que desligar. Imagine, o pessoal, vai ficar em manutenção, aí eu deveria no domingo à tarde. Puta, eu queria bem estudar no domingo à tarde, e agora? Tá, vou esperar. Aí eu vou lá, abro o computador, coloco uma memória nova, ligo de novo, e aí eu libero o site de volta. Olha o trampo. E ali é tudo automático, você aperta um botão e vai crescendo. Ou automatizando essa elasticidade, tá bom? Outro pilar também, outra coisa que faz muito sentido é a economia, que é um benefício. Mas olha, isso é uma pegadinha, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com a economia, porque você pode entrar num buraco também. E o porquê que a economia faz sentido? Porque se você configurar bem o seu cloud, você configurar bem o seu serviço na nuvem, com certeza você vai economizar. Com certeza, não tenha dúvida. Mas se você errar numa configuração, você vai gastar muito dinheiro. Então não adianta você subir um servidor muito parrudo para atender meia dúzia de requisições HTTP, como a gente falou até então. Não adianta. Então você tem que subir e configurar a nuvem de acordo com a sua necessidade. Esse é o segredo. Se você configurar certinho de acordo com a sua necessidade, você sim vai ter economia.
Tá? E uma coisa diferente é o seguinte, para empresas faz muito sentido migrar algumas, né? Muito sentido porque você transforma um ativo, em vez de você comprar uma máquina que você vai pagar em 10 vezes lá para a IBM, você começa a pagar mensal picadinho. Foi o caso lá que a gente falou de, eu compro um computador ou alugo uma máquina por enquanto até eu ter dinheiro? No caso, seria legal alugar uma máquina por enquanto para você programar e depois quando você tiver dinheiro, você vai lá e compra. É uma possibilidade. Mas no caso aqui, se bem configurado, mesmo assim você vai ter uma economia e uma performance muito melhor para os seus serviços, tá bom? E outra coisa legal, geolocalização. Cara, isso permite uma coisa muito legal. Eu quero expandir agora a Devaria para os Estados Unidos. Eu vou fazer todo o curso, toda a formação em inglês. Por que não? Já está lá, já. É só acessar. É muito fácil. É muito simples. E outra, a gente consegue configurar um servidor lá nos Estados Unidos usando a mesma aplicação aqui do Brasil. Então, o cara dos Estados Unidos não precisa vir até o Brasil, pegar os dados e voltar para ele. E vice-versa. Ou o cara acessar do Japão. A gente poderia colocar uma infraestrutura no Japão, em alguns cliques. Então eu consigo subir servidores, ampliar o meu uso em diversas regiões do planeta, do país. Então, para uma empresa que está em expansão, a nuvem faz muito sentido, gente. Faz muito sentido mesmo. Por exemplo, uma franquia o Burger King, por exemplo, eles fizeram uma expansão enorme de máquinas, de equipamentos, porque eles colocaram novas lojas, né? E dentro das lojas tem os seus ativos tecnológicos. Com certeza eles usaram vários serviços em nuvem para que não tenha que fazer um investimento de máquinas e tudo mais em cada uma das lojas do Burger King. Então você usa esses conceitos de geolocalização quando você vai fazer expansão, quando você quer atender o mercado, atender um usuário que não está dentro da sua região, tá bom? Então é um dos benefícios de utilizar cloud computing. Então se essas coisas não fazerem sentido, não é cloud. Então se não tiver uma dessas coisas, não é cloud, gente. Essas coisas têm que funcionar em conjunto. Então tem muita gente falando que colocou o banco de dados na internet é cloud. Não, não é. Colocou o site, hospedou eu não vou falar nomes aqui, hospedou numa empresa X. Pô, você hospedou seu site numa empresa X, tem elasticidade? Você consegue agilidade? Realmente você consegue uma geolocalização legal para você configurar o seu site? Depende da empresa que você contratou, não. Então eles não usam todos os conceitos de cloud computing. Então quem mais utiliza hoje, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é a Amazon, a Microsoft e a Google, tá? Eu vou explicar quais são os produtos deles. E aí, por exemplo, alguns serviços de IaaS, Infrastructure as a Service, servidores de armazenamento. Então a empresa não precisa ficar comprando um monte de storage, um monte de equipamento que vai... O storage, na verdade, pessoal, é um equipamento que você coloca um monte de HD, SSD ou HDD, tá? E HDs de empresa tem várias outras variantes. Por exemplo, tem HD SATA, mas tem várias outras variantes, não é só SSD e HDD no computador pessoal. Mas como se fosse uma máquina que você vai encaixando esses HDs lá dentro. Então não precisa comprar isso. Você pode comprar espaço na nuvem e você armazena os seus dados lá. Então, ao invés dos sistemas armazenarem dentro de um data center local, você armazena na nuvem. Outra coisa, segurança. É possível, como eu falei algumas vezes aqui, subir um firewall lá dentro da nuvem. Subir alguma proteção de DDoS, que é contra ataques. Você subir configurações de segurança que vai manter os seus ativos mais seguros. Então você pode subir vários, principalmente quando o seu servidor de aplicação já está na nuvem. E aí você coloca um monte de coisa em cliques, tá? Mas tem que tomar cuidado, gente. Tem uns serviços de segurança na AWS, na Azure, que são caríssimos, vocês não têm ideia. É dólar para cá, dólar para lá, você vai ver a conta, você está ferrado. Então tem que tomar cuidado com o que você ativa nos IaaS, né? Então você tem que ativar aquilo que realmente na sua necessidade. Aquilo lá de novo, né? Necessidade
e economia. Elas andam juntas. Servidores de usuários, por exemplo, você pode subir uma Active Directory. Active Directory é como se fosse um servidor de controles de usuário. Então, quando você entra numa empresa, ela cadastra você num servidor de usuário. Esse servidor de usuário, ele tem a capacidade de gerenciar esses usuários, tanto usuário, senha, renovação de senha, e-mail de ativação, um monte de coisa que ele faz para garantir que você está logado e é autêntico dentro da rede. Então ele é um servidor que controla esses usuários e você pode migrar ele para a nuvem. Olha que legal, a Microsoft tem um serviço muito legal de Active Directory que chama Active Directory Azure Active Directory, eu não sei qual que é a ordem correta, e você configura todos os seus usuários lá na nuvem e conecta os seus ativos físicos para fazer login na nuvem. E isso vai fazer com que você tire o servidor de usuário dentro da sua empresa ou pegue um servidor de usuário muito menor para que ele só faça comunicação direto com o Active Directory lá. Então esse é outro exemplo de infraestrutura em cloud. E outra coisa que você pode usar, que é bem comum, ao invés de você comprar fitas de backup, ao invés de você comprar um servidor de backup, comprar um storage de backup, colocar numa unidade, sei lá, de Guarulhos o backup e você tem a unidade no Rio de Janeiro, você tem que montar uma estrutura, contratar segurança, contratar câmeras, fazer uma estrutura de redes entre Guarulhos e Rio de Janeiro para você mandar todos os dados e fazer backup. Quem não sabe o que é backup, na verdade, é um repositório de arquivos que replica os arquivos da empresa. Então, por exemplo, e-mails. Você não tem os e-mails que ficam no seu servidor, que está lá protegido, mas eles ficam num servidor. E se esse servidor pegar fogo, o que acontece? A gente replica os dados desse servidor, replica todos os e-mails em um ambiente seguro, que a gente chama de backup. Porque se pegar fogo um dia, opa, eu não perdi os e-mails, ele está lá no backup. E o backup eu posso usar ele a hora que eu quiser. Eu posso restaurar os dados do backup. Eu posso, por exemplo, fazer backup de aplicações. Por quê? Aplicações, elas requerem uma série de parâmetros, uma série de configurações, uma série de coisas que são difíceis de você configurar. Então, vamos supor que, sei lá, alguém chutou o servidor de aplicação, ele vai para manutenção. Caramba, e agora? Eu tenho que configurar tudo aquilo de novo? Não, lá no servidor de backup tem toda a configuração guardada para você, só para você aplicar e subir num servidor novo. Então também dá para fazer esse tipo de backup. E esses backups eles podem ser utilizados no cloud. E olha que legal, você pode colocar o seu backup agora no Japão. Você pode colocar esse backup na Europa. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? A LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados brasileira e europeia também, que elas são bem parecidas, uma das regras uma das condições dessas leis, uma das cláusulas tal, não pode tirar os dados, não pode trafegar os dados fora do país. Você tem que preservar os dados dentro do país. Então esse exemplo que eu dei de backup fora do país, com a lei LGPD, se possui algum dado sensível, por exemplo, CPF, RG, peso da pessoa, dados pessoais, você não pode tirar do país. Então o seu backup tem que ficar dentro do país. Então, mas você pode fazer um backup em nuvem, por exemplo, você tem ali a sua empresa lá no Maranhão. Você pode fazer o backup em São Paulo, não tem problema. E dentro das leis, tá? Porque essa lei é super importante para proteção de dados e tudo mais. E aí, falando os principais provedores de cloud no mercado. Então, é a Amazon Web Service, e aí a gente apelida de AWS, então vocês vão ouvir bastante. Microsoft Azure, alguns chamam de Azure, outros chamam de Azure. Então, a Microsoft Azure, ela é também uma nuvem que é da Microsoft. Mas eu sempre ouvi falar que a Amazon vende, tem aquele site de venda online, né? O B2C da vida, e-commerce, que eu comprei lá já alguma coisa. Cara, a Amazon tem um serviço e é mais utilizado no mundo. Os caras trafegam dados do mundo inteiro lá. É um business deles enorme. Eles são feras, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, a maioria das pessoas conhece a Amazon só pelo B2B, lá, pelo B2C, pelo e-commerce. Mas não, a AWS é
uma nuvem excepcional, assim como a Microsoft Azure. Os dois são muito bons, a gente utiliza muito. Por exemplo, na Vercel, a gente tem projetos em AWS e projetos em Azure. Então, a gente utiliza as duas nuvens. E a Google tem uma nuvem, uma Cloud Compute muito interessante, tá? E ela é muito voltada, ela tem um viés muito para redes sociais, Big Data, programar também a parte de inteligência artificial. E o Google Cloud, ele tem essa pegada um pouquinho mais de rede social, mas ele também tem os serviços mais tradicionais corporativos. Bastante gente utiliza o Google Cloud. Aí tem muitos serviços dentro dessas 3 nuvens. Bom, pessoal, brigadão, boa noite. Dia 22/2 estamos aí de novo. E é isso aí. Muito obrigado. Vamos encerrar a live agora.